Hoje é o nosso quinto encontro formativo, o último do semestre, e ele vem com uma coisa um pouquinho diferente, né? Uma proposta um pouco diferente. Hoje nós temos uma convidada, que é a professora Rosângela Botelho, do IBGE, só que ela não poderá começar com a gente agora, ela talvez só participe pela tarde. Ela vai tentar aparecer de manhã, mas ela não deu certeza porque ela está numa aula. Então a gente tentou o máximo possível encaixá-la no, no cronograma dela, mas na quinta-feira da aula, então ela só a certeza que ela vai estar de tarde. Pela manhã nós não sabemos que ela vai conseguir chegar. Mas a gente teve várias conversas, ela foi minha orientadora, então assim, ela é muito assim, eu não vou conseguir substituí-la na parte que ela iria falar, mas vou fazer o máximo. Então, a ideia de hoje é diálogos pedagógicos. Tendência no contexto escolar, práticas de educação ambiental, volta da realidade do aluno. E hoje eu queria trazer com vocês, não sei se vocês conseguiram ver aqui, esse aqui é um mapinha de uma das bacias de Manaus, que é a Bacia do Educandos, né? Então, a ideia de hoje é trabalhar uma prática de educação ambiental, que a gente consiga trabalhar juntamente ciências e geografia. Claro que, à medida que a gente for mostrando aqui essa prática, vocês vão ver que dá para trabalhar outros componentes. Então, e é até bom que hoje a professora Ramina está aqui, porque ela é de matemática. Então, ela pode até dizer como a matemática poderia nos ajudar, né? E, minha fala de hoje, eu quero trazer a fala da professora Anice. Quem é a professora Anice? A professora Anice, ela é da UERJ, né, Estadual do Rio de Janeiro, FFP, Faculdade de Formação de Professores. Então, ela vai trazer essa fala dela aqui de hoje, eu acho pertinente, porque ela coaduna com tudo que a gente estava falando durante esse processo formativo, né, nossos 5 encontros. Quando eu pensei os 5 encontros, foi com base nas demandas de vocês. Eu não sei quantos lembram, ano passado, no nosso último encontro formativo, eu fiz uma pergunta no, no Google Docs, né, no Google Forms, sobre o que vocês gostariam que fosse trabalhado esse ano. Então, algumas questões que foram chamadas a atenção foi trabalhar as questões da geografia de Manaus. Aí alguns foram mais específicos, os rios, o relevo. Alguns colegas pediram para trabalhar a questão de cartografia. Então, assim, com base nas demandas de vocês, eu vou criando a formação, tentando fazer uma cadência do que pode ser colocado e como ser trabalhado. Então, aí eu trago a fala da professora Anice justamente por causa disso, porque ela tem uma fala sobre a educação geográfica. E tem um ponto aqui, dessa fala dela de hoje, que eu vou trazer, que vai nos ajudar a conversar durante toda a formação de hoje. Então, eu vou passar aqui a fala dela. Professor Osmar colocou no chat, Ramina, que não está conseguindo ouvir. Osmar, tem que verificar a tua conexão, tá bom? Eu acho que o Armando caiu, né, na conexão. Vamos aguardar mais uns instantes, tá, senhores? Por favor.
Opa! Armando, de volta, meu querido? Tá sem áudio, tá, amigo? Abre teu áudio. Voltei, caiu. Tranquilo, tranquilo. Mas sorte deu para voltar. Sim. Então, gente, eu vou colocar a fala da professora Anice. Ela não é muito longa, é uns 4 minutinhos só, mas é justamente para trazer tanto a questão da importância do que a gente vai trabalhar hoje, que são essas práticas de educação ambiental, as práticas de trabalho de campo também. E aí a gente vai discutir como é que esse trabalho de campo pode ser feito, a partir de algumas sequências didáticas. E também o que ela fala aqui tem a ver com a formação continuada. Então eu vou trazer essa live dela. Essa live também ela é um pouquinho especial, porque ela é feita pelo laboratório que eu estava vinculado até ano passado. E é um projeto que eu fiz parte, que são lives com professores universitários e que fizeram trabalhos com o professor Guerra. Com vergonha de não ser plena e nenhum dos dois. Vocês estão ouvindo? Um grande amigo meu, acho que está aqui, que é o Thiago, né? Uma vez falou assim para mim. Armando, a professora, dá uma pausada rapidinho. A professora Valdenice também está com problema, mas eu acho que deve ser a internet dela. Os demais estão conseguindo ouvir? Melhor perguntar. Ok. Tá ok? Eu estou. O vídeo. Beleza, então eu vou continuar aqui o vídeo, tá? Aí vocês dizem, o vídeo tá ok? Estão conseguindo ouvir? Sim. Sim. Beleza. Faz. Que é dizer na faculdade que você gosta de dar aula, estar aqui dando aula na escola e dizer que quer continuar na faculdade, que quer ficar na faculdade. Essa vida dupla, ela é singular. E você consegue fazer uma transposição e você consegue levar lá para a licenciatura uma vida de verdade, uma vida real, da realidade da escola, né? Eu acho que é isso que a Estela falou, né? É aquela coisa de, poxa, eu saí da UFRJ, estou aqui na UFRJ aprendendo um monte de coisa, e quando eu chego para dar aula na escola, eu chego para a professora e me diz que tem que dividir o quadro. Poxa, eu sei um monte de coisa, mas eu não sabia que eu tinha que dividir o quadro, que a gente tem que escrever com letra de cor diferente, que precisa sublinhar, que tem que falar, escrevendo essas coisas. Enfim, a escola me ensinou a ser uma professora na licenciatura. Eu acho que melhor. A escola me ensinou, a escola que eu digo, a escola de ensino médio, de ensino médio e fundamental também, me deu recursos, me deu uma que eu soube dizer, nossa, isso é rico para mim. Eu vou levar isso para os meus licenciados, porque eles precisam saber o que são essas demandas. E eu acho que eles têm aproveitado, têm gostado, alguns sim, outros não, claro, porque a gente não agrada todo mundo. Faço isso. E, por outro lado, estar na universidade é maravilhoso, né? Porque é o tempo da pesquisa, é o tempo da gente orientar as pessoas, é o tempo da gente dizer vou ter que fazer um trabalho para ir para o congresso, ir para o simpósio, vou ter que participar, aí eu vou mandar um monte de trabalho, vou assistir, fica nessa vida. E a cada que a gente vai e está no contato, pessoas como Guerra, que tem aí um estante de livros escritos, organizados, que ele participou, que tem um currículo gigantesco com Guerra, né? O professor Guerra, a gente, né, que foi um querido o tempo todo. Enfim, a gente está na UFRJ, e a gente está na Rural, e a gente conhece as pessoas dos institutos federais e das outras universidades, então a gente acaba aqui, nesse mundo de congresso, simpósio, encontro, banca, não sei o quê, a gente encontra as pessoas, aí, nossa, eu li novo de não sei quem, não sei quem, entendeu? Então a gente fica sabendo, nossa, repara, olha só o que a pesquisa fulano, nossa, que legal, olha só o que ele está fazendo, e aí a gente vai aprendendo, e aí, nós me lembro, era 1997, 200 anos atrás, eu dando aula para uma turma forte da escola, do pré-vestibular, imagina isso, 97. Aí eu cheguei com a minha aula preparada, segunda-feira, 7 horas da manhã, vou dar aula, e de Canadá, que era uma aula assim, Estados Unidos, não sei, uma aula de regional,
E aí os alunos, olha, professor, hoje você não vai dar essa aula aí que você trouxe preparada, não, porque ontem na Veja saiu essa revista aqui. Sabe o que saiu na revista da Veja que eu não lia, do domingo daquele dia lá, 1987? O relevo do Brasil mudou. Leia aqui na revista Veja, tudo que você aprendeu sobre o relevo do Brasil está errado. Leia aqui, nessa edição da Veja, o que você não sabia sobre o relevo. E aí eles disseram para mim, hoje, guarda sua linha de Canadá. Hoje, você vai dar aula de relevo do Brasil. Porque a Veja publicou nessa edição de outubro de 97, sei lá, acho que era isso, de outubro, que o relevo do Brasil não é esse que você ensinou para a gente na apostila 3, relevo do Brasil. Mudou. E a gente quer saber o que mudou. Está aqui, ó, parece que é um professor lá da USP que fez um mapa de relevo chamado professor Jurandir Rossi. E a gente quer saber que mapa é esse. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. 7 horas da manhã, segunda-feira, para a turma mais forte do curso, você com a aula do Canadá preparada, você do nada tem que tirar da orelha o novo relevo do Brasil. Com a graça de Deus, já tinha assistido às palestras do Jurandir Rossi em 2 outros eventos, né? Um congresso de Geografia Física, acho que era o Congresso de Geografia Física aplicado, acho que teve em Friburgo, e um congresso da AGD que teve em Recife. Então, eu já tinha assistido, eu conhecia o novo mapa do relevo do Brasil, do Jurandir Rossi, para explicar para os alunos, né? E em alguns minutos eu consegui explicar o que estava ali, né? Que era uma questão de legenda, que era uma questão de uma nova classificação, que incorporava novos critérios, que isso era feito graças a novas metodologias de classificação, e que, portanto, o mapa era um desdobramento de mapas anteriores que já existiam e que acrescentavam muita informação sobre geologia, sobre dinâmica, sobre processos, sobre topografia, né, processos internos e externos, então que o mapa era de uma riqueza enorme. Então, eu conheci o mapa, eu conheci a legenda. Cristiane, Estela, Hugo, quem hoje? Quantos anos depois, gente? Sei lá, 24 anos, 24, sei lá quantos anos, faz a conta aí, 97 para cá, 24 anos depois, quem, de uma hora para outra, vai poder dizer assim, ó, mapa do relevo do Jurandir Rossi, ele é isso, ele é uma nova classificação, com uma nova metodologia, com novos critérios de classificação, com uma legenda que inclui geologia e processo. Quem? Então, eu trago a fala da Anice porque ela tem um viés bem interessante, que é justamente esse da gente... Muitas vezes, quando está em sala de aula, a gente não tem o tempo para fazer essas leituras, para fazer essas reflexões. E ela, enquanto professora que era universitária e professora do ensino básico, ela tinha o melhor dos 2 mundos, que era, ela dava essa aula para o ensino superior, ia para os simpósios, ia para os congressos, mas, ao mesmo tempo, conseguia trazer as coisas do ensino superior, como as novas metodologias, novos conceitos, novos mapas, para a educação básica. E como isso é importante da gente nunca deixar de estar estudando as coisas. A formação continuada, ela acaba sendo um pouco disso também. Não é ensinar algo novo, não é refazer uma graduação. É trazer metodologias conhecidas ou uma metodologia nova, com uma nova abordagem, trabalhar um conceito de uma forma diferente. Muitas vezes a gente já trabalha muitas coisas em sala de aula, mas a gente não tem o arcabouço dele. Então, assim, eu falo por mim, pelo menos, eu sempre trabalhei, quando estava em sala de aula, o pensamento espacial e raciocínio geográfico, mas eu não sabia que eram esses nomes que eles tinham. Eu não sabia que tinha toda uma metodologia, todo um arcabouço teórico que trabalhava em cima disso, que tinha recursos, que tinha metodologia própria, que tinha uma forma para isso. Eu sempre ficava pensando, discutia com os colegas lá na sala de professores sobre, a gente está trabalhando o mesmo assunto, com professor de ciência ou professor de história. Mas eu sempre vinha, mas a gente está trabalhando com formas diferentes, a gente está vendo isso pelo prisma das nossas ciências de referência. E aí eu descobri depois, muito tempo depois, sim, professora Ramina? Oi, professor. Compartilha novamente
tá desfocado. Pode ser a conexão, mas faz isso aí para tentar melhorar. Tá bom. E aí eu vinha sempre com o pensamento de que talvez seria interessante ter a reflexão de que a geografia ela traz um diferencial. E existe dentro da geografia a geografia escolar, e dentro da geografia escolar existe um âmbito chamado a geograficidade dos temas escolares, que é como é que a geografia se enquadra nos temas escolares. O que faz um tema como... Oi, juntos. Sobre a Cris? Ainda desfocado. Ele começa com uma boa nitidez, depois vai perdendo, Armando. Vê se isso aqui está melhor. Não, ainda desfocado. O texto principal, o tema, sim, mas depois Eu vou texto baixar aqui vai a tua, desfocando. vou tentar transmitir para você. Pode ser? Pode ser. Tudo bem? Aí eu vou falar. Deixa eu só... continua aí, daqui a pouco eu troco. Tá bom. E que a gente tem uma visão sobre a geografia, sobre as coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre Revolução Industrial no ensino médio, para aqueles que estão no ensino médio, o professor de Sociologia também fala sobre isso, o professor de História também fala sobre isso, mas a gente fala dentro de um outro contexto. A gente leva a espacialidade para a discussão. Quando a gente fala sobre território brasileiro, a formação do território brasileiro, o professor de História também está falando sobre isso, lá no componente dele, não sei em que ano, mas ele está trabalhando a questão histórica, a historicidade, processo. A gente está trabalhando o quê quando fala de território brasileiro? Por que esses processos aconteceram ali e não em outro lugar? E aí a gente entra, por exemplo, por que o Brasil é uma colônia de exploração e os Estados Unidos e o Canadá são... Quer dizer, os Estados Unidos, a parte norte dele, e o Canadá são colônias de povoamento. Como isso como é que a geografia desses lugares influenciou no processo de ocupação, e isso é a geograficidade dos temas escolares. Então, a ideia justamente que eu venho trazer hoje nesse nosso último encontro do semestre, no quinto encontro, é a proposta de onde está a geografia nas coisas. Como é que a gente pode ir trabalhando nossa ciência de referência a partir das nossas realidades? Oi, juntos. Já, mano, eu posso compartilhar para verificar se fica melhor? Pode sim. E aí eu trago hoje uma proposta. A professora Rosângela, ela trabalha com uma coisa chamada protocolo de avaliação rápida. Obrigado, Ramina. Ela trabalha com uma coisa chamada protocolo de avaliação rápida. Pode só dar 2 cliques, por favor. Isso. E aí, o que é esse protocolo de avaliação rápida? Ele... Volta só rapidinho. Aí, obrigado. O que é o protocolo? O protocolo ele tem a seguinte perspectiva, da gente avaliar um sistema de maneira rápida, mas com alguns critérios que são científicos. E dentro da perspectiva das múltiplas inteligências, nesse caso, a gente estaria trabalhando com uma inteligência espacial, com a naturalista, e a lógico-matemática, porque a gente estaria fazendo com os alunos uma experiência de campo. Ramina, pode passar, por favor. E aí, além de ser uma experiência de campo com os alunos, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que eles estão vendo em sala de aula, seria uma forma de também fazer a cristalização desse conhecimento deles a partir de uma prática. E como isso vai embasar e vai subsidiar as outras habilidades, outros conteúdos que eles vão tendo. Pode passar, por favor. E aí eu volto aqui nos slides, que é justamente sobre que a gente tem que trabalhar alguns conceitos chaves com os alunos, como os conceitos de espaço, região, território e lugar, que são as nossas 5 categorias de análise. Campo, rural, urbano, cidade, são cidade e natureza, questão de escala. Mas eu também trago aqui a frase do Flutuando de novo, que não existe uma aula de geografia sem a imagem. E às vezes essa imagem não precisa ser uma foto.
ela pode ser o campo, e vice-versa. Às vezes nem sempre pode levar o aluno para o campo, mas pode estar trazendo imagens, vídeos, fotos. Pode passar, por favor. E aí eu trago a nossa referência, né, que é o Zabala, que ele fala que justamente isso, o ensino deve ser para todos, independente das possibilidades profissionais. A gente tem que fazer essa inter-relação entre os processos de como fazer, o que fazer e o que se deseja fazer. Eu vou fazer assim, aí você pode passar, tá bom? Deixa eu falar um pode passar. E aí, o que é o protocolo de avaliação rápida? Pode passar. Então, ele foi feito nos Estados Unidos, dentro de uma demanda. O que era essa demanda? Nos Estados Unidos, eles queriam fazer a avaliação de rios, porque estava muito poluído, mas o governo dos Estados Unidos não tinha como monitorar todos os rios. Então, o que eles fizeram? Eles sintetizaram o que deveria ser analisado nos rios e passaram isso para os fazendeiros que tinham nas suas fazendas os rios. Então, quem avaliava eram os fazendeiros, e se eles, a partir desse protocolo, a partir dessa avaliação, vissem que estava algo muito errado, eles avisavam para o Ministério de Agricultura deles, né? E aí o Ministério vinha e fazia uma avaliação mais criteriosa, de análise física e química da água, né? Então, assim, no caso do rio, eles são uma ferramenta com procedimentos aplicáveis de avaliação rápida. E a ideia é ver se os sistemas estão perturbados. Pode passar. Então, pode passar, Jamina. Então, a primeira ideia foi justamente essa. Oi, professor Esteu. Pode falar. Professor Esteu? Então, a ideia inicial do protocolo era para os rios. Pode passar. Oi, professor Esteu, pode falar. Então, aí eu vou trazer aqui Bom dia. Eu vou trazer aqui a fala da professora Rosângela. Aí eu vou ter que tentar transmitir, tá, Ramina? Se bem que tem um... Não, melhor transmitir, porque tem que colocar no minuto certo. A fala da professora Rosângela, onde ela explica... Pode tirar, por favor. Tá. Aí eu já vou avisando, gente, o próximo vídeo não é problema da internet nem minha, nem de vocês. Durante a transmissão da live deles, que eu vou trazer essa fala da Rosângela, estava muito ruim. Então, assim, fica picotado, mas a gente tenta pegar a melhor parte possível dessa fala dela, que vai ser bem curtinha, é só para mostrar o que ela fala sobre o protocolo de avaliação rápida de rios. E aí eu vou trazer aqui a experiência que a gente pode ter em sala de aula com eles. Tá? O sistema verde urbano fala que esse sistema verde urbano, né? Lembrando aí que a gente tem uma relação muito próxima entre vegetação e água, né? Então, a gente pode fazer esse sistema verde azul urbano, né? Então, quais seriam os objetivos? Seria justamente associar a recuperação das águas, em especial dos corpos d'água na cidade, como rios, riachos e lagoas, né? Associar essa recuperação à recuperação das áreas das verdes urbanas, né? Trabalhar isso de forma conjugada. Então, uma ideia é justamente tornar, né, criar os corredores azuis, né? A gente tem os rios, eles são grandes corredores de vida, desde que eles sejam com qualidade, que a água é a qualidade, que o ambiente fluvial, as margens e o ambiente no entorno desses rios tem a qualidade. E aí nós temos os corredores azuis e nós podemos associar, nós podemos revegetar essas margens e associar a qualidade de vida, e nós temos então os corredores associados aos corredores vivos dentro das cidades. Nós não podemos colocar um Z
verde urbano em qualquer ambiente da cidade, ainda mais se é uma cidade grande, já com uma ocupação, né, consolidada. Né? Então, nós não podemos simplesmente remover todas essas construções. Então, nós podemos aproveitar justamente os espaços gerados pelas águas, pelos sistemas hídricos, e criar esses corredores azuis com água de qualidade, com ambiente de qualidade e verde associado. Né? Então, esse é o nosso objetivo, aumentar a qualidade ambiental nas cidades e, obviamente, melhorar a qualidade de vida das vidas. Por onde começar? Essa é uma grande questão. E como envolver ciência, educação e comunidade nesse trabalho. Né? Então, a gente trouxe para dentro do Convivente, para dentro das pesquisas do Convivente, essa ferramenta, né, que a gente já vem trabalhando desde 2011, que é o protocolo de avaliação rápida. Né? Então, foram criados, né, os primeiros protocolos para avaliação de qualidade de rios, e principalmente da qualidade ecossistêmica e ecológica dos rios nos Estados Unidos, né, nas agências institucionais do governo nos Estados Unidos, e depois foi utilizado por outros países e chegou para mais ou menos nos anos 2000. Mas não de forma institucional, né, por pesquisadores. E a gente se apropriou e adaptou esses protocolos americanos e vimos ele um grande potencial, não só para a avaliação da qualidade do ambiente fluvial, mas principalmente como uma ferramenta de prática da ciência, de prática da educação ambiental. Então, é um método bastante fácil, rápido, de vários custos, na leitura de um questionário, né, como se fosse um questionário, um protocolo, onde a gente tem uma lista no qual a gente tem uma lista de parâmetros, e que a gente vai, por observação direta, então, preenchendo e atribuindo valores, atribuindo notas de estado de integridade desses parâmetros em prova. Então, esse protocolo ele avalia a qualidade do ambiente fluvial, entendido como canal, né, e os elementos nele contidos. Água, blocos, sedimentos, vegetação, fauna, elementos antrópicos e o seu entorno imediato. Né? Então, é um método que fornece subsídios para programas de gestão e recuperação ambiental e ordenamento urbano, sinalizando áreas críticas para as quais a gente deve voltar as nossas maiores avanções. Né? Então, só para lembrar... Então, também eu vou tentar apresentar, ver se melhorou agora. Melhorou? Pior que não. Tá bom. Então, eu vou parar de apresentar de novo. A ideia do protocolo que a Rosângela está trazendo é que ele pode ser aplicado... A ideia inicial dele era ser aplicado por pessoas que conheciam a região, mas não tinham arcabouço teórico. E a ideia aqui, que ela traz nessa live dela e que ela vai falar hoje de tarde, é justamente como é que a gente pode estar aplicando o protocolo dentro de uma questão de educação ambiental. Então, aí, existem vários trabalhos, tem um que ela cita bastante, que é esse trabalho de Guimarães, Rodrigues e Malafaia, 2012, que ele foi o trabalho inicial no Brasil sobre o protocolo voltado para as escolas, que aí eles trazem essa questão, a seguinte questão, que ele é uma questão adaptada, mas que ele serve para observação, sensibilização e apropriação de conceitos. E, mais importante, fazer a preservação de recursos naturais, como no caso aqui, os canais, os rios. E aí isso é interessante porque a fala da Rosângela, apesar de ter sido para uma outra região, outro bioma, que no caso é o Nordeste, na Bahia, ela fala sobre a conservação, sobre a preservação dos rios, sobre na perspectiva desses corredores azuis e verdes. E aí eu trago essa foto aqui, que a Ramina está mostrando, que é um dos nossos igarapés mais conhecidos, que é o igarapé do Campos, na parte ali do igarapé do 40.
Macedo do Campos, Garapé do 40, onde o Prosamin teve suas obras. E quem aqui é da região lembra, a grande questão do Prosamin era que não, vamos fazer o Prosamin para fazer a revitalização, a recuperação dos rios, vamos deixar os lugares bonitos. E aí o que aconteceu foi, quando a gente olha de um ponto de vista crítico, dentro do nossa ciência de referência, que é a geografia, o que aconteceu foi, os rios não foram recuperados, a forma dos rios também não foi naturalizada ou renaturalizada, os rios continuaram retificados, os rios continuaram poluídos. O que houve foi a retirada de população ribeirinha urbana que estava ali para outros lugares. Então, o que houve foi um embelezamento da cidade numa perspectiva de tentar atrair mais turistas durante a Copa do Mundo. Então, não foi pensado na qualidade de vida da população, não foi pensado na qualidade de vida da cidade, ou ainda por cima na qualidade fluvial. Foi pensado dentro de uma perspectiva muito mais econômica, muito mais corporativista do que ambiental. Então, para quem conhece aquela área ali do Igarapé do 40, oi, José Carlos. Pois é, Armando, eu pedi a palavra só para fazer um ressalto aí. Quando eu estava fazendo a pesquisa de mestrado, a planta de 1906, aliás, 1906, que foi criada pelos ingleses, o modelo Prosamin copiou essa planta, entendeu? Então, mais de um século aí de atraso em relação a essa perspectiva de adaptação do meio urbano aí, dos canais de drenagem, né? Eles adaptaram uma planta que era antiga. Se você depois der uma pesquisada, você vai verificar a planta de 1906, que foi projetada para justamente fazer esse embelezamento. Só que naquela época a gente deve considerar que não tinha essa mesma quantidade de impactos da água, né? Ou seja, a questão da poluição da água não era tão grave quanto hoje. É só isso mesmo, só para fazer essa participação, porque é para a gente ver que esse modelo Prosamin aí, a arquitetura, não estou falando das casas, mas os igarapés, ela foi meio que copiada da planta de 1906, lá dos ingleses ainda. Né? Então, é isso aí. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço, José. Lembra que eu falei para você que eu queria que você participasse da formação de hoje, porque ia ser justamente sobre o teu tema? E aí é importante a fala do José, porque, assim, eu não sabia essa parte que o modelo era de 1900, mas aí a gente entende uma coisa, aquela questão que sempre bate em Manaus, que os projetos eles são feitos pensados em outras realidades, geralmente é numa realidade do sul e do sudeste. Quem lembra quando houve a troca de pontos de ônibus, que eram aquelas casinhas, e virou aquelas coisas verdes, que eram com uma tela de um vidro, um meio plástico atrás, que a gente morre de calor, diferente daquela que era normal de casinha, que por ser argila, em cima fazia um leve isolamento térmico, protegia a gente da chuva. Então, foi pego de uma outra região, onde a chuva não é que nem a nossa, onde o sol não é que nem o nosso, a incidência de radiação solar não é na mesma intensidade, não é no mesmo direcionamento, e a gente que pena. E aí o professor está falando aqui que esse é um sistema de 1900. E aí, quando a gente pensa na Inglaterra, a Inglaterra está revitalizando seu rio. A França está revitalizando o Sena. Está renaturalizando ele. Está deixando de ter essas margens laterais concretadas para tentar seguir o caminho correto dele. O correto no sentido de natural. Para evitar que haja alagamento, inundações. Então, assim, esses projetos eles nunca são pensados na nossa realidade. E ainda tem um agravante. Em 1900, a gente não tinha a Zona Franca de Manaus. Então, os trabalhos que falam ali do Igarapé do 40 mostram que tem uma alta poluição que não é só de coliforme fecal, é também de material, de metais pesados de origem do distrito industrial, que não são filtrados pelas ETEs deles. Pode passar, Ramina. Então, a ideia é justamente trazer essa perspectiva de educação ambiental. Porque o Absaber, um dos primeiros artigos dele sobre Manaus, ele fala que a cidade de Manaus, lá em 53, ela era intercortada por rios. Essa palavra é muito bonita dele.
E aí a gente vai vendo que no decorrer da história, a cidade ela vai aterrando seus rios, ela vai poluindo seus rios. Pode falar, professor Luísio. É que, apesar dessa planta ser antiga, essas plantas aí que ele estava falando, elas foram realizadas em quase todas as capitais do Brasil. Naquele tempo, naquele momento de 1902, estava acontecendo no Brasil, começou a entrar a varíola. E no Rio de Janeiro, eles começaram a esconder também a população pobre. Começaram a tirar ali a Avenida Rio Branco, abrir ali a Presidente Vargas, fazer aqueles canais ali do Rio Cuandu, do Rio Maracanã. Então, aqui no Amazonas, em 1906, em Manaus, ainda não existia nem o bairro de Santa Luzia, aquilo tudo era selva. São Lázaro, Crespo. Eu que conhecia aquilo ali na década de 60, onde a minha mãe lavava roupa, que chamava ali o 40 de pancada, porque as mulheres, as lavadeiras iam para lá e era um pancadaral danado, batendo nas roupas com cacete, porque eles lavavam com sabão e batiam, e ali mesmo eles estendiam a roupa para Quará, e ali era campo de criação de gado. Aquela região, alguém criava gado por ali, naquelas encostas da Cachoeirinha, até onde hoje é a Avenida Silves. Ali era um solveiral danado, uma vegetação de solva, que os meninos iam para lá para comer. Penso que em 1906, aquilo ali era uma selva. Agora, quando foi construído o Prosamin, eles não fizeram o replantio. Eles tentaram embelezar e não embelezaram, porque tiraram a vegetação e não replantaram, ou seja, não poderia reflorestar porque eles não captaram todos os tipos de vidas que tinham de vegetais ali, mas podia ter feito pelo menos algum replantio de alguns tipos de vegetais. Essa realmente foi um erro desse projeto. Sim. E aí, então, por exemplo, eu trouxe o protocolo para a gente conversar sobre a nossa cidade, sobre as transformações da nossa cidade, e aí o Prosamin é o nosso pano de fundo hoje. É um dos nossos panos de fundo. E aí eu gosto da frase do professor Luísio, justamente porque essa última coisa que ele falou, foi feito para embelezar e não embelezou. Então, se a gente pega outros projetos do Prosamin, outras fases dele, como a que fica ali no centro... como é que é o nome do parque? Jefferson Pérez. Praticamente não tem árvore, mas tem árvore de plástico. Tem umas árvores de plástico marrom. Tem assim, é bonito, mas não é prático. A gente está numa cidade que o sol ele é muito intenso. Se a gente não tem um local para se abrigar, como é que as pessoas vão para aquele parque meio-dia, de 10 às 14? Se não tem lugar para se abrigar, se não tem uma área coberta. Então, assim, nunca é pensado na nossa perspectiva. A gente não está nem entrando no mérito de que a vegetação ela teria que ser a vegetação natural, teria que ser a vegetação originária. A gente entra apenas no mérito de que não tem vegetação, não tem um arbustivo, não tem uma árvore densa ali. Pô, podia ter um jambu ali na área para as crianças comerem, para as pessoas irem, até para fazer uma revitalização da cadeia trófica, né? Trazer animais silvestres, algo nesse sentido, mas não tem. Ramina, tem como apresentar de novo? Que parte, amigo? Logo depois, onde você estava mesmo, por favor? Antes? Não, onde você estava mesmo, é porque isso vai aparecer agora, eu acho. Porque para mim tá pequenininho ainda. A apresentação? Pequena. Todo mundo tá conseguindo ver a apresentação? Vê se não está fixado. Melhorou, então. Valeu. E aí, pode passar, por favor. E aí eu trago essa proposta da Rosângela, porque ela é muito parecida com a nossa região, né? Então, o que ela fez? Ela fez esses protocolos, ela fez a aplicação deles com alguns grupos. Entre eles, um grupo de professores de ensino fundamental e ensino médio.
E aí eu queria que vocês vissem essas imagens aqui, que são de 4 pontos que ela fez. O par, ele pode ser aplicado em 2, 3, 4, 30, 50 pontos, dependendo do tamanho do rio, dependendo do recorte que você queira. Então eu queria que vocês olhassem essas imagens e me dissessem o seguinte: vocês acham essa dinâmica aqui parecida com a nossa cidade? Vocês acham semelhante a algumas coisas? Armando, a ponte do Igarapé do Passarinho ali na travessia do próximo ao Via Norte é igual. Então, se eu só jogasse as imagens sem contextualizar, a gente poderia estar dizendo que isso aqui tudo é Manaus. Mas isso aqui foi feito lá em Juazeiro, no Nordeste. Então, por exemplo, as práticas de conservação dos rios nunca foi uma consistência no Brasil. Nunca foi uma consistência no Amazonas. Não é uma política pública. É só vir a política pública quando falta. E como a gente tem abundância de água, não tem. A Mina, pode passar, por favor. Ah, não, volta para mim, por favor. Volta. Só um. Aí eu queria que vocês vissem essa... Volta mais... Vai para frente. Aí. Essa imagem de baixo, todo mundo sabe o que é? Essa última imagem com essas vegetações bem verdinhas? Todo mundo reconhece ou alguém não conseguiu entender o que é? É o aningal? Olha, professor, eu não sei o que é um aningal. É uma vegetação solta que nasce nos rios. A vegetação é aquática. Ah, sim. É isso mesmo. Essa vegetação que nasceu, só que essa é aquela vegetação que nasce no rio quando está muito poluído. Pode passar, por favor. E aí, o que ela fez? Ela fez uma comparação entre essa aplicação do protocolo por 4 grupos diferentes. Um grupo, esse mais de cima à esquerda, ela aplicando com professores universitários, o do lado com técnicos, de baixo são professores e o último no canto esquerdo são estudantes. E aí, como os padrões, eles se repetem. Então, por exemplo, os técnicos eles foram muito mais críticos em relação às avaliações, tanto que a avaliação deles não chega nem a 120 a pontuação, enquanto os demais chega a 200 normalmente. Então, assim, o que acontece? Pode passar, por favor. O que acontece? A ideia do protocolo é que os alunos vejam essas dinâmicas e a gente oriente eles. Então, por exemplo, o professor ele estava comentando sobre essa vegetação. Pô, mas essa vegetação ela é boa ou ela é ruim? Porque o aluno, quando vai ver, ele pode achar que ela é boa. Só que a gente vai lá e fala, não, dentro do contexto urbano, essa vegetação ela é ruim. Por quê? Aí a gente já conversa com ciências, que é para explicar sobre os processos dos ciclos biogeoquímicos, que ali está entrando muito coliforme fecal, muito material orgânico, e isso vai fazendo com que nasça e cresçam cada vez mais plantas, e essa planta ela vai tirando a oxigenação do rio. Então, na verdade, ela é um indicador de que o rio está doente, né? E agora eu trago o trabalho, de fato, da Guimarães, que é muito maneiro, muito interessante. A apresentação eu vou colocar no nosso Google Sala de Aula, mas eu estou colocando aqui também o link para download de todos os materiais, eu sempre ponho, né? Mas esse em específico, além de eu colocar no Drive, eu vou deixar aqui também para quem quiser, porque ele é muito simples, ele é muito prático. No resumo dela, ela já fala que a ideia desse trabalho aplicado a alunos do fundamental é a sensibilização ligada às questões de preservação dos recursos hídricos, além de apropriação de conhecimento sobre o funcionamento dos sistemas fluviais, via uma ferramenta útil para ser utilizada em projetos. Então, assim, são coisas que os nossos alunos podem estar aplicando no cotidiano. Pode passar, Ramina. E aí ela faz esses desenhos, que o protocolo ele tem várias versões, depende de quem está aplicando ele. Então, por exemplo, se você pegar uns trabalhos mais técnicos, você vai ter um protocolo de avaliação, onde ele vai ter uma escala de 20 pontuações. O Guimarães, não. O Guimarães preferiu fazer uma pontuação mais reduzida, mais sintética,
mas que os alunos conseguissem aplicar. Então, por exemplo, aqui ela está falando sobre, nesse primeiro quadrado, sobre características do fundo do rio, se tem pouca ou muita vegetação. No segundo, e ela vai mostrando exemplos de como ele é, como é um rio saudável e como é um rio doente. Pode passar, por favor. Aí aqui ela também está trazendo outros exemplos, como processos erosivos, que são dinâmicas naturais, mas são intensificadas pelo homem. Então, para eles conseguirem fazer essa identificação. Também a gente tem... Meu Deus, está bem ruim isso. Planícies aquáticas. Tem outras questões, como a quantidade de animais, a biota. Então, são formas dos alunos estarem entendendo isso em campo. Pode passar. E aí eu trago os comentários dos alunos dela também. Então, assim, ela fez essa prática com alunos de vários anos, 7º, 8º e 9º. Então, assim, eu vou elencar aqui algumas falas, por exemplo, a questão, durante a avaliação do rio, com o protocolo, você se sentiu um agente colaborador na defesa do rio? Aí tem alunos que falam que sim, porque ao avaliarmos o rio, percebemos o quanto ele está poluído. A participação na oficina e monitoramento permitiu a apropriação de conhecimentos? Aí tem um aluno que fala, a oficina me ensinou coisas que eu nunca vi na escola. Então, assim, a gente pode estar colocando sempre a questão a escola, ela não pode estar desassociada da realidade do aluno. Então, por que a gente não pode trazer o conhecimento da escola para uma prática da vida dele? Né? E na realidade que a gente tem vários rios. Pode passar. Que a gente tem vários rios. E aí eu elenco aqui algumas habilidades que a gente... competências também, né? Como eu sempre gosto de fazer, para mostrar que as atividades elas têm um caráter prático, a partir do PAR, do Protocolo de Avaliação Rápida. Mas esse protocolo ele pode ser feito em rios, ele pode ser feito em lagoas, ele pode ser feito em trilhas, ele pode ser feito em praias, e ele pode ser feito em outros ambientes, como também áreas verdes. Então, a gente pode estar fazendo com o aluno a avaliação de uma área verde próximo da escola, a gente pode estar fazendo a avaliação dos parques de Manaus, de algo que seja da realidade da porque o nosso maior problema hoje em dia, no mundo contemporâneo, nós não temos a facilidade de levar o aluno para campo, porque existe uma burocracia que é necessária, porque a gente está tirando um aluno menor de idade de sala de aula para ir para algum lugar, existem bairros muito perigosos, então assim, tem toda essa dinâmica, mas dependendo do lugar onde você esteja, algumas escolas vão ter mais facilidade que outras. Apresentar isso aqui para uma escola da DDZ Rural Ribeirinha é muito prático. A gente foi para uma escola chamada Manuel Chagas, que é só descer, você chega na frente do Rio Amazonas. E você pode estar aplicando isso. E para eles é muito visível, porque a lixeira fica na frente do rio. Aconteceu isso numa escola que a gente foi aqui no Rio Negro, perto da Marina Davi, chamada José Sobreira. Que o lixo lá, o barco de lixo passa uma vez por semana. Então o lixo fica na frente do rio, numa caixa coletora. E aí, será que isso tem uma poluição? Qual será o impacto que tem na vida aquática? Pode passar, Ramina. Claro, voltando, algumas escolas vão ter mais ou menos facilidade para trabalhar com isso. Então, aqui eu estou elencando também a habilidade do 6º ano, que é muito mais fácil para dialogar, mas também tem do 7º ano, como a parte de analisar a distribuição territorial da população brasileira, quando a gente está falando sobre quem que mora na margem dos rios em Manaus. Quem que mora na margem do Rio Negro, da Ponta Negra? É a mesma pessoa que mora na margem do rio do 40? Os dois são margens de rios. De que difere um do outro? Pode passar, por favor. E a gente também tem habilidades do 8º e do 9º. Pode passar. Dentro de uma perspectiva de aprendizagem também, de técnicas, de estilos, a gente tem essa prática de campo. Pode passar, Ramiro. Obrigado.
essa prática de campo, ela vai fazer com que o aluno faça conexões diferentes. Então, se em sala de aula a gente trabalha com uma aula oral, dialogada, expositiva, onde basicamente o que o aluno faz é repetir, sublinhar, destacar e copiar, numa aula de campo como essa, a gente pode estar trabalhando outras formas, outras técnicas. Então, ele vai estar desenvolvendo... Oi? Pode falar, professora. Outras técnicas, como formar categoria. Pode falar, professor Luísio. Olha só, esses estudos são muito bons, porém a gente vem fazendo isso desde a década de 80, né? E aí nós só fazemos lamentar as percas que nós temos nos nossos rios. Mas nós, geógrafos, deveríamos fazer um documento, né? Levar para a Secretaria de Meio Ambiente, sei lá para onde que revitaliza isso aí, e fazermos uma nova revitalização. Queremos revitalizar nossos rios da nossa cidade. Existem muitos vegetais que nós poderíamos plantar, jogar sementes, que eles se reproduzem com muita rapidez. No caso dos bambus, no caso dos buritizeiros, das abacabas, dos açaís, até das pachubinhas, que são vegetais que precisam de muita água. Isso aí vai contribuir, porque nós fazemos os trabalhos, levamos para nossas escolas, mas daqui a pouco já morrem outros rios, porque já vão invadindo, na realidade, vão ocupando outras áreas de terrenos que têm rios, e daqui a pouco eles estão morrendo. E os do nosso centro da cidade continuam mortos e nós não fazemos nada. Nós, como geógrafos, deveríamos sentarmos e fazermos um documento exigindo a vitalização dos nossos rios. Então, pessoal, eu concordo com o senhor, e eu acho que a gente tem que fazer o trabalho de base. Por exemplo, eu concordo que nós, enquanto professores de geografia, enquanto geógrafos, a gente teria que ter essa mobilização social. Mas nós sabemos também que essa mobilização social da geografia é bastante fraca. Ela é bastante pueril. Então, eu concordo, porém acho um pouco... Eu vejo numa questão mais a longo prazo da educação. Por exemplo, com uma prática de educação ambiental, e eu não digo nem necessariamente a aplicação do protocolo, mas que a gente faça com os alunos, e os alunos sejam vetores, já ajuda. Por exemplo, a gente tem várias práticas na CEMED que são feitas e são veiculadas. Se a gente conseguir fazer práticas de educação ambiental que sejam proeminentes e a CEMED ela dê visibilidade a elas, a gente tem um caminho para fazer isso que você está comentando, professor. Porque, por exemplo, o Prosamin, eu acho que ele está na fase 4. O professor José Carlos pode estar me corrigindo, por favor. Mas, por exemplo, quando eu fiz um trabalho ali no Prosamin do Igarapé do 40, a região ali da área da Silves ainda não tinha sido alterada. Recentemente, para quem passa ali, depois da Silves já retiraram todas as casas, pelo menos de um dos trechos, tiraram uma igreja que tinha, tiraram vários empreendimentos, porque já estão fazendo um novo segmento do Prosamin. Então, a gente sabe que esse Prosamin, ele tem vários problemas, e eu acho muito interessante, porque a professora Rosângela, ela, quando ouviu falar do Prosamin, o que se ouve falar fora do estado do Amazonas é muito bonito, porque mostram as fotos mais enganadoras possíveis. Não são fotos falsas, mas são fotos que mascaram a realidade. Então, mostra o Parque Jefferson Pérez, mas não mostra a cor do rio. Mostra como é que ele tá, como é que era antes, poluído, com muita vegetação de eutrofização no rio, mas não mostra que não tem outra vegetação no lugar, uma vegetação primária, uma vegetação originária, mata ciliar. Pode falar, professor. O nosso movimento pode ser muito pequeno, mas eu lembro de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia assim: eu sou apenas uma gota no oceano. Porém, sem essa gota, o oceano não seria o mesmo.
Mas então, professor, não é que eu discordo do senhor, eu só acho que a gente pode estar trabalhando dentro de outra perspectiva também. Que a gente faça os movimentos, que a gente faça, mas que a gente, enquanto professor, a gente também tem um outro movimento que é trazer essa sensibilização à questão ambiental. E se as nossas práticas vão ser cada vez mais veiculadas, fica mais fácil de subsidiar o movimento coletivo, né? E aí essas práticas de educação ambiental, que são práticas mesmo de educação práticas de trabalho de campo, elas ajudam com que os alunos eles desenvolvam outras habilidades, desenvolvam outras técnicas, desenvolvam outras inteligências. Então, aquele aluno que ele é mais hiperativo e gosta de ver a natureza, para ele vai ser mais interessante isso. Para aquele aluno que ele tem uma forma de visão mais sistêmica do mundo, que não vê a coisa linear, mas vê no global, o trabalho de campo, onde ele consegue ver a relação entre geografia, história, ciências, e consegue talvez fazer um relatório ou tabular uns dados, vai ajudar ele a formar novas redes e conceitos. Isso aqui que a professora Ramina está apresentando agora é um modelo é um esquema de aprendizagem, habilidades e técnicas da Nidia Nassub, que eu mostrei lá na formação 3 sobre avaliação. Eu acho que ele é pertinente para a gente sempre pensar como é que os nossos tipos de aprendizagem, quais as técnicas que eles estão desenvolvendo dentro dos alunos, quais habilidades eles estão desenvolvendo. É sempre a questão do repetir, copiar, ou será que eles estão conseguindo fazer atividades mais complexas, como formar categorias? Será que o aluno no campo ele não consegue formar uma categoria de área poluída, área não poluída, e relacionar esse conceito com... Será que onde tem o processo do Prosamin, a área é realmente menos poluída? Porque, por exemplo, se a gente pega o Guarapé do 40, ele não tem tratamento de esgoto. E quando você chega na área que tem Prosamin, a margem do rio está de uma forma. Depois, nessa área onde acabaram de fazer essa nova fase, tinha muita ocupação e aí poluía demais. Então, na Foz, fica mais poluído mesmo tendo uma atividade do Prosamin. Porque a Foz é o somatório de tudo, né? Ramina, pode passar, por favor. E aí, é isso que eu estou falando, assim, então a gente vai ter os estilos de aprendizagem também. Além das inteligências de cada um, a gente vai ter os estilos de aprendizagem. Então, infelizmente, a escola ela sempre favorece alguns tipos de inteligência e alguns estilos de aprendizagem. Então, um trabalho de campo, ele pode estar ajudando nessa ideia. Pode passar, por favor. E aí, será que a gente consegue fazer essa aplicação em Manaus? Pode passar. Aí eu trago aqui algumas dificuldades e potencialidades. Eu trago aqui um mapa de localização da bacia do campus, né, a bacia como um todo, dentro da Manaus, da cidade, do perímetro urbano. Pode passar. Pode passar. Aí, obrigado. E aí, eu e a Rosângela, a gente fez uma aplicação do protocolo nos rios. A gente pegou o primeiro ponto ali na SEDUC e o último ponto é no PAC. Então, assim, será que a gente consegue aplicar? Por que eu estou falando desses pontos específicos? Porque o ponto da SEDUC tem uma escola pública lá, que é a Natália Shoa, estadual, e o ponto do PAC também tem uma escola pública, que é o SET. Sei que somos município, mas assim, só para ilustrar que existem escolas próximas de rios e que podem trabalhar dentro dessa perspectiva. Pode passar, Ramina, por favor. E aí aqui eu trago exatamente essa questão aqui, e aí eu queria fazer essa análise com vocês. A gente tem, na imagem principal, o Prosamin, né, de montante a jusante, passando ali essa rua, ela chega na Silves, passa do lado do Estúdio 5, e essa foto lateral, à esquerda, ela é um afluente que fica antes de chegar na Silves. Ele vai desaguar justamente onde as setas estão apontando. E aí, eu queria discutir com vocês, o que a gente pode trabalhar com os alunos nessa perspectiva? Será que o aluno vai conseguir notar essa diferença, que os dois estão igualmente poluídos, que essa canaleta que está guiando o rio, ela vai
ela não vai estar ajudando, porque quando o rio está cheio, vai fazer barramento hidráulico. O que a gente pode trabalhar aqui com os alunos? Professor Luiz, o que você acha? Nós poderíamos levar os alunos para observar, esses alunos, eles vão observar a região, essa área toda aí, e depois a gente volta para a sala de aula e vai discutir sobre isso, né? O que eles viram, né? E o que eles entenderam sobre esse trabalho. Será que dá para melhorar? Como eu faria, não para acabar com tudo e refazer tudo, mas só dar uma melhorada, para que ali, olhe só, quando você percebe uma área dessa, você só vê a vegetação. A vegetação, ela precisa ter também uma vegetação mais alta, né? Onde você possa ter ali locais para pássaros habitar, né? Nós, aqui em Manaus, somos pobres disso aí. Eu lembro que no Rio de Janeiro, eu estava dizendo até para minha mulher, né? Tem mais macacos na cidade do Rio de Janeiro do que na cidade de Manaus, né? Você vê, eu morava ali mesmo em Copacabana, na Siqueira Campos, subindo, tem umas mangueiras ali, que os macaquinhos, elas encostam nos apartamentos, e os macaquinhos descem para pegar banana nos apartamentos, as crianças dão banana. Aí eu digo assim, será que em Manaus eles iam dar banana ou eles iriam balar o macaco? Porque eles não estão acostumados a trabalhar, a conviver com os animaizinhos. Então, eu penso que a gente tem que plantar mesmo mais vegetais de grande porte, nas encostas desses rios. Leva esse pensamento para os alunos. Sim. E aí é isso que eu queria fazer essa discussão. Rapidinho, professor José Carlos. É que o Prosamin trouxe uma vegetação, mas é uma vegetação herbácea. Essa vegetação curtinha, pequena, que ela tem uma ideia apenas de fazer embelezamento. Aí, quando a gente olha nessa imagem principal aqui, é que eu estou passando o mouse e eu lembro que não sou eu que estou apresentando. Do lado onde está escrito montante, tem essa barra fluvial aqui. E tem uma vegetação. Quando o aluno, se a gente não falar para ele, olha para essa vegetação e fala, pô, vegetação é bom, vegetação vai ajudar. Mas se a gente explica para ele que isso não é natural, essa vegetação está aí porque o rio está impactado, teve processo de assoreamento, e aí essa vegetação começou a surgir. E aí é como o senhor falou, onde tem árvore, o ambiente é melhor. Tanto em termos de qualidade do ambiente fluvial, como até o ambiente atmosférico. A gente respira melhor, a gente vai ter mais sombra. Então, por exemplo, você está falando sobre pássaros. Nessa área aqui do Prosamin, não tem árvore. Mas se a gente chega ali próximo da Seduc, a gente vê arara, a gente vê papagaio, a gente vê iguana. Então, assim, existem ainda animais ali, porque ali tem mais vegetação. Tanto que até a cor da água, que é um dos parâmetros do par, lá é mais clara, é mais próxima ao natural. E aqui ela é turva, ela tem essa questão mais oleosa. Professor José Carlos e logo em seguida o professor Valnei. Professor José Carlos? Tá. Vou ligar aqui minha câmera. Pois é, Armando, como o meu trabalho foi voltado para a bacia hidrográfica, inclusive eu utilizei muito os livros da tua orientadora, que é a Rosângela Botelho, sou bastante conhecedor do trabalho dela. Ficaria feliz que ela estivesse aí para nos prestigiar pela manhã, mas tudo bem. Então, tem vários aspectos que você pode considerar, mas um aspecto que é gritante é o fato do desrespeito à legislação ambiental, aí que, como a nossa cidade é entrecortada por igarapés, você percebe que aquela margem, aquela área de proteção ambiental que o Código Florestal exige, ela não é cumprida, ela não é considerada, né? E aí essa questão envolve também a falta de árvores, aí não tem espaço para plantar o espaço é muito pequeno para plantar essas árvores de médio porte, como o professor Luiz bem falou,
O outro aspecto aí também é a barra sedimentar, né? Ela está, na verdade, aí, ela está diminuindo a vazão do canal. Essa é a observação que você poderia fazer em sala de aula com os alunos ou na prática de campo. Essa parte aí também foi parte do meu trabalho. Eu trabalhei essa barra sedimentar com um outro nome, né? Barra sedimentar tecnógena, por ter resíduos urbanos, né? Ou seja, lixo. Mas o aspecto aí bastante visível é a questão da poluição da água. Você percebe que, evidentemente, do ponto de vista químico-físico, esse igarapé ele é poluído. Mas, do ponto de vista físico, você percebe que, a partir do momento que o afluente deságua no igarapé principal, você já nota que o afluente é mais poluído do ponto de vista físico. Você olha aí na tonalidade da água, e a gente chama isso aí de turbidez da água, né, que é o aspecto mais técnico relacionado a esse parâmetro aí. Então, você pode comparar, do ponto de vista na fotografia ou mesmo em campo, esse aspecto aí. Quando o afluente deságua no igarapé principal, você já nota o acréscimo de mais um aspecto de poluição, que é o aspecto físico, né? Físico-químico, mas como aí não permite uma análise química, permite física, porque é visual, a gente consegue perceber essa diferença, né? Então, essas variáveis aí. Eu vou deixar o outro professor falar, que ele também solicitou, né? Obrigado. Viu? Eu que agradeço, professor. Professor Valdeir, já vou lhe dar a palavra. E aí, tem uma vantagem do protocolo, que é a seguinte: o protocolo ele pode ser aplicado pelos alunos. Então, obviamente, se a gente tiver os dados químicos, a gente consegue fazer uma análise muito mais profunda. Mas, com parâmetros físicos como a cor e o odor, o aluno ele já consegue ver o quão impactado é o rio. Normalmente, quando um rio recebe o seu afluente, a qualidade melhora. Nesse caso, não. Né? Professor Valnei, pode falar, por favor. O senhor está mudo, professor. Professor Valnei, o senhor está sem som. Ok. Bom dia aos colegas aí que jogam, né? Eu tenho um livro publicado, né? E nesse livro eu falo sobre hip hop, principalmente a compensa. E o que a gente consegue ver atualmente, as pessoas que residem nesses hip hop que foi feito para a melhoria do igarapé, né, do sangramento do igarapé, eles mesmos poluem. Outro dia eu presenciei uma senhora que eu estava de pés, ela jogando o lixo dela da janela para dentro do igarapé. Então, essa educação precisa ser mais maciça nas nossas salas, com as crianças nossas, antes do 6º ano, provavelmente. E também queria lembrar que, quando eu estive na Espanha, eu vi uma cena maravilhosa, né? Tem um rio que corta a Espanha e eu vi pássaros dentro do rio, né? Ali é provavelmente um indicador que a água não é poluída, né? Já que tem peixes para alimentar aqueles peixes, aqueles pássaros aquáticos. Mas, voltando para Manaus aqui, um dos nossos, acho que calcanhar de Aquiles, né? Nosso maior problema é justamente essa dificuldade que nós temos de retirar aluno de sala de aula. Quer dizer, o nosso bairro provavelmente hoje não permite isso, devido a algumas complicações sociais que nós temos nos nossos bairros. Mas seria muito importante que os nossos alunos de sala de aula pudessem vivenciar o seu próprio local de moradia. Acho que uns 10 anos atrás, eu fazia isso, quando eu era professor do Benjamin Brandão. Pegava uma das aulas, era fazer esse roteiro nos prosamentos da vida, né, que é o hip hop nosso da compensa, para mostrar a nossa bacia de igarapés. Então, bom dia aos colegas, bom dia aí o professor aí.
E vamos tentar ver o que pode ser feito. O professor está sem áudio, meu querido. Obrigado, professora. Professor Valnei, muito obrigado. Eu vou falar sobre... muitas coisas da sua fala eu quero comentar, mas eu vou falar na ordem cronológica. Eu estava comentando sobre a Espanha, que o rio, as aves estavam comendo os peixes. Ou seja, houve uma renaturalização do rio. Isso é um processo que está acontecendo na Europa. Acontece isso no Sena, na França, acontece no Tejo, em Lisboa, acontece em Porto. Eles têm um lugar, um ponto turístico chamado o Passeio das Sete Pontes, que é a renaturalização do rio. Então, enquanto a Europa está renaturalizando, a gente está cada vez estrangulando mais o rio. Salvo engano, é o Paulo Freire, que ele fala que a gente só dá valor ao que a gente entende. E aqui, nesse livrinho aqui, Conscientização, ele fala exatamente isso. A gente só tem consciência daquilo que a gente vive. Então, para o aluno entender e valorar o rio, ele tem que ver isso como um rio. Ele tem que ver isso como algo da vida dele, e não como um esgoto a céu aberto, não como um local para jogar lixo. A prática de educação ambiental, ela não é os 3 R's, reciclar, reduzir e... Reciclar, reduzir, não lembro qual é o outro. É fazer um processo de sensibilização em relação a isso. E eu estava esperando a frase de alguém te falar, mas não tem como a gente fazer isso porque a gente não pode ter aluno em sala de aula. E eu concordo. A gente não tem como fazer isso na sua totalidade, como, por exemplo, fazer a aplicação do par. A gente pode estar fazendo, talvez, num ponto, a gente pode estar, dependendo da nossa turma, da idade deles, a gente pode falar, vocês que moram próximo do rio, avaliem o rio. Não para eles irem lá sozinhos, mas assim, no trajeto da escola para casa, avaliem alguns parâmetros específicos e vamos conversar aqui. Amina, pode passar, por favor. Aí aqui também do Prosaminha sobre essa questão, pode passar. Esse aqui eu estava comentando, onde essas palafitas já foram retiradas, essa construção na margem direita era uma igreja, Mian Church, alguma coisa assim, foi retirada. Pode passar. Como o professor José Carlos falou, a gente pode estar trabalhando também sobre a questão das apps. Aqui eu estou fazendo essa relação usando o Google Earth, e é uma coisa que a gente já viu. Eu mostrei isso ano passado, e a professora Maria Gênesis mostrou da formação passada, como ela usou com os alunos. Então, isso é mais um recurso que a gente pode estar fazendo com os alunos. Pode passar? E aí? Aí a pergunta que fica quais outras metodologias a gente pode estar utilizando junto com o par? Pode passar. Eu mostrei uma possibilidade que é a gente trabalhar com o Google Earth. O Google Earth, eu pessoalmente gosto muito, do ponto de vista escolar, porque ele consegue mostrar várias coisas para os alunos, ele consegue mostrar a imagem, ele consegue mostrar uma sequência histórica, ele faz perfil topográfico. Eu recentemente tive uma experiência de estar com alunos do 2º ano do ensino fundamental, e eu trabalhei com eles a localidade, lateralidade, esse pensamento espacial com eles, que faz parte do arcabouço do 2º ano. E é interessante como, ao ver o mapa, mesmo eles nunca tendo visto a escola de cima, eu levei um mapa da escola de cima, eles conseguiram se localizar. Então, quais outros recursos a gente pode estar trabalhando com os alunos? A gente pode trabalhar também com o aluno a partir de um mapa mental, mapa vivencial, como ele está observando esse local. E aí eu trago algumas perguntas para vocês. Uma é retórica e a outra eu quero que vocês respondam. A primeira qual é a filosofia do par? A filosofia do par é você fazer um protocolo de avaliação rápida, ao que qualquer pessoa, sem muito conhecimento específico de algo, consiga aplicar, a partir de uma aula, a partir de uma conversa.
Isso é a filosofia do PAR. A gente fazer uma avaliação de algo. E onde mais a gente pode estar aplicando? A gente pode estar aplicando na lagoa, numa trilha, numa praia, em áreas verdes. Então, poxa, perto da minha escola não tem rio. Não tem como fazer um trabalho de campo. Mas tem área verde? Ou até mesmo a ausência de uma área verde pode ser algo a ser avaliado a partir de um protocolo que você cria. E na escola, como é que a gente pode fazer isso? Né? Ramina, pode passar, por favor? Obrigado. E aí, esse rapaz, que é o Lindenberg, ele é uma segunda parte da live que eu vou mostrar agora, ele pensou como é que ele podia fazer isso com os alunos dele. Ele fez parte do curso da Rosângela, com professores, ele era acho que era graduando na época, e aí ele desenvolveu um protocolo para as escolas. E aí eu vou deixar ele falar. Isso aqui é algo que eu estava conversando com a Rosângela, ela trouxe essa sacada, que a gente poderia mostrar para vocês, que é, poxa, não posso levar para campo, não posso levar o aluno para a lagoa, não tem uma lagoa perto de casa, não tem um corredor verde. Como é que eu posso fazer um protocolo de avaliação rápida e trabalhar ainda uma questão de educação ambiental com o aluno se eu não posso levar para campo? Camila, eu vou apresentar agora só o vídeo, tá bom? Um momentinho, gente. 48:18. Vai, tira um print aqui. Então, vou esse celular dele. Eu enviar esse negócio. Então, o Lindenberg vai falar agora. Eu vou deixar essa fala com ele. Tá aparecendo para vocês já? Sim? Não? Ainda não. Ainda não. professor Armando, ainda não. Não, tá aparecendo não. Agora sim. Apareceu. Agora sim. Quando for, vocês me avisam, tá? Ok. Apareceu? Sim. Apareceu a imagem, sim. Apareceu o slide. Beleza. Então, eu vou mostrar agora a fala do Lindenberg, como é que ele fez esse protocolo para a escola, e aí eu vou trazer um pouquinho da discussão, né? E aí vocês vão conversar comigo. E territórios a partir dos estudos do Fórum do Território do Vale de São Francisco e a professora Lourdes Mendes. Aí está o PAR, eu coloquei da Escola ED Fonseca, porque dentro das nossas pesquisas, ela foi a que teve um percentual maior. Então, aqui, a gente pode ver que foi colocado 2 pontos de observação, tanto a área externa quanto a área interna da escola. Os grupos de avaliadores, a gente colocou 2 grupos, que foi um grupo de docente e um grupo de estudantes. Né? E colocamos a área externa e a área interna. Então, quais são os nossos parâmetros de observação? Era substratos e habitats disponíveis no espaço, né? A presença de entulhos, se existe ou não, a presença da cobertura verde, se existe uma paisagem natural nativa, se existe uma área de lazer ou recreação com a vegetação, se existe um local adequado para despejamento do lixo, como está o estado de conservação da vegetação, se é que existe, um local que seja ideal para o reflorestamento ou plantio de árvores nativas, se existe um ambiente construído nesse espaço, tipo um aquário, um alpendre, um quiosque, se existe alguma estratégia de arborização, seja uma horta, seja um espaço destinado a pensar o verde, e se nas calçadas existem árvores. A gente colocou uma pontuação de 0 a 5, a pontuação do protocolo todo vai de 0 a 20, de 0 a 5 é ruim, de 5 a 10 é razoável, de 10 a 15 é boa,
e de 15 a 20 é ótima. Então, a gente pode observar aqui, fazendo um total da área externa de 136, da área externa 97, e a gente divide isso por 2 e tem um percentual aqui de cada um. Eu vou mostrar lá. Ó, aí aqui a gente pode observar que as escolas elas têm pensado estratégia. Então, aqui a gente observa nessa escola aqui, que é a Promenor, coletores de lixos, espaços, jardins contextualizados com árvores nativas, né, com plantas nativas. Existe aqui uma horta específica que é na escola Lugero. Na Lugero não, aqui fica na Leopoldina, que fica lá no Quebec. Foi uma das escolas que teve menos pontuação, devido à maior parte do espaço da escola ser cimentado, porém, eles pensaram um cantinho ali para colocar uma horta, e a gente começa a observar que existe aqui um intuito de pensar o verde dentro da escola, né? Então, aqui na Carmen Costa, na Piranga, a gente pode observar árvores nativas. Aqui a gente tem uma meleira aqui atrás, e aqui a gente tem uma craideira. Então, a escola tem mantido a preservação nativa dentro da escola. E aqui, do lado da escola ID, na área externa, a gente também tem vários mameleiros e muitas craideiras. Então, a escola, ela dentro também tem uma grande parte cimentada, porém, na área externa, tem um quantitativo grande de árvores nativas. Então, ela tem uma pontuação maior nessa perspectiva. Essa escola fica perto da minha casa, e hoje eu observei, fui lá, né, dar uma olhada, não tive tempo de tirar uma foto, a gente passou bem rápido, mas eu observei que algumas árvores dentro da escola foram cortadas. Árvores grandes que tinham lá. Então, assim, existe, as árvores estão lá, mas, porém, não tem uma preocupação, não tem um cuidado. Então, a gente vê que o poder público não tem pensado esse verde dentro da escola. Que relação eu estabeleço com o verde que eu tenho dentro da escola, né? Então, mas existem pontos negativos. Aqui embaixo, na escola Leopoldina, e ela está toda cimentada, a escola, e o canteiro fica aqui atrás. Aqui no entorno da escola Leopoldina, tem muito lixo, muito entulho. Aqui na Carmen Costa, ela tem uma quadra comunitária e tem um espaço amplo para arborização, só que não tem uma política de educação ambiental dentro da escola. Então, a gente encontra muitos entulhos, muitos lixos dentro da escola, né? E existe um espaço aqui que pode ser pensado para uma estratégia de arborização, seja trampolim ecológico, seja uma proposta menor, mas que se pense que o verde, né, que a relação que eu estabeleço com esse verde dentro da escola, a importância que eu tenho com esse verde dentro do espaço educativo. E aqui a gente tem uma pontuação média dos protocolos. Ramina, você pode voltar à apresentação, por favor? E aí, essa fala do Lindenberg, eu acho que ela é muito pertinente, porque a gente sempre fala educação ambiental para o ambiente, para a natureza, mas dentro da geografia, ambiente é o nosso próprio meio. Então, o meio, enquanto escola, também é uma educação, trabalhar aquilo dentro da escola, e a escola é educação ambiental. Então, a proposta de trabalhar um par de educação, um par escola de educação, também é pertinente. Então, por exemplo, eu vou falar pelas minhas experiências das escolas que eu trabalhei. Uma das escolas que eu trabalhei não tinha área externa. Era praticamente um grande sarcófago. E a outra tinha uma área externa, com quadra, era próximo da SEDUC, então tinha muita vegetação. Será que a escola que vocês trabalham, ela pode ser avaliada? E se for avaliada, ela é avaliada positiva ou negativamente nesse sentido? Aí eu queria que vocês comentassem agora. Ramina, pode passar, por favor? A escola de vocês tem árvores? A escola de vocês tem entulhos? A escola de vocês tem quadra? Tem onde o aluno fazer essas interações? Gente, não é retórico não, vocês podem responder, por favor. Na escola, lá, Madre Teresa de Calcutá,
nós temos uma vegetação entre uma área, nós temos 2 pavilhões, e entre o pavilhão tem uma área de vegetação, tá? Alguns pés de andiroba, algumas palmeiras, e nós temos uma mangueira, tá? Que inclusive impede de se fazer um melhor estacionamento. Então o pessoal queria fazer um estacionamento, eu digo, mas não corta a mangueira. Ah, mas como não cortar a mangueira? Dá um jeito de não cortar a mangueira. Porque eu prefiro a mangueira ao estacionamento. Tá? Se for para cortar a mangueira, eu prefiro a mangueira, né? Porque aí a mangueira tá dando alimento para os pássaros, está dando sombra para todo mundo, tá? E tem espaço para se abrir o portão e fazer um estacionamento do lado. Então, nós estamos viabilizando. Atrás, pode ser plantado mais vegetais, que agora só tem um matagal, aonde a vizinhança do outro lado joga o lixo para dentro da escola. Então, a escola não é depósito de lixo. São nossos alunos, eu falo para eles, aqui é vocês que vêm para cá. Avisa os pais, não façam isso. Tá? A escola não é depósito de lixo. Então, as escolas que têm isso, dá para se fazer trabalho. Ali eu faço o trabalho de pesquisar a temperatura numa região dentro da escola. Eu trabalho em grupo para medir a temperatura. Peço para um grupo ficar numa região onde tem a vegetação, outro ficar onde não tem a vegetação, colocar lá o termômetro deles, e depois a gente, de hora em hora, vai medindo a temperatura para ver o aumento, a amplitude, né, que vai ocorrendo, dependendo da hora, ou seja, quando eu chego lá às 7 horas da manhã, amanhã vai ser o dia, e 7 horas da manhã a gente já vai fazer esse trabalho. E tira 11 horas na hora que termina a aula. Fazer um trabalho para ver como é que está oscilando a temperatura naquelas 4 horas. Então, a escola nossa tem pouco, mas tem uma vegetação. Então, e aí a gente pode estar discutindo isso com os alunos. Será que uma escola sem vegetação, uma escola que tem entulho, é uma escola saudável? Porque para a gente que trabalhar com um aluno sobre o rio, sobre a vegetação, sobre qualquer outro ambiente, ele tem que entender que como é que está o ambiente dele, como é que está o meio em que ele habita, o meio que ele convive. Está correto? Está procedente? Pode passar, Ramila, por favor. Né? Tem muito entulho? É perigoso? Sabe? Então, são questões que a gente pode estar levantando com o aluno. Pode passar, Ramila. E aí eu trago essas perguntas para vocês, né? Como é que você faria um par na sua escola? A sua escola seria bem avaliada? Dentro dessa perspectiva de educação ambiental, se o seu ambiente ele é saudável ou ele não está saudável. Tem áreas verdes? Tem área para fazer lazer ou esportes? Porque a gente tem escolas que não tem onde o aluno brincar, não tem onde o aluno correr. Né? Não são todas, mas a gente vai ter escolas assim que não tem, e outras que vão ter espaços muito bonitos, muito grandes, com quadra poliesportiva. Então, isso é uma forma da gente também estar avaliando o ambiente, né? Eu, nesse momento, eu queria que vocês também contribuíssem um pouco, falassem um pouco de como é que está, como é que vocês conseguem ver a geografia dentro dessa perspectiva, né? Como é que vocês entendem isso? O Sorito já falou isso. Oi, pessoal. Eu sempre regionalizo, quando eu estou dando aula de regionalização, né? A regionalização natural, né, dos domínios morfoclimáticos, né, os biomas. Aí eu digo, dentro da nossa escola, nós temos alguns microbiomas, né, e alguns domínios morfoclimáticos ali dentro. Então, regionalizar é você regionalizar da maneira que você quer, de quem está pedindo quer fazer essa regionalização. Aí não faço esse trabalho de assim, a região da escola onde o clima não oscilou muito, onde a temperatura permaneceu e teve um pouco de amplitude térmica.
A região da escola onde aumentou a amplitude térmica foi maior. Isso são regionalizações dentro da própria escola, dos microclimas que ali existem, né? Aí eles percebem que debaixo, que eu digo, olha, as árvores são muito importantes. Elas podem até nem dar fruto, mas elas dão sombras e dão oxigênio, né? Então, é importante nós conservarmos elas, tratarmos bem, porque também elas aí são morada dos pássaros. Sim. Então, essa é uma perspectiva que a gente pode trabalhar, não só a geografia, mas como ciências também, e até mesmo outros componentes, né? Eu estava falando sobre como é que a matemática poderia trabalhar com isso. A última apresentação do Lindenberg era justamente um gráfico, né? E aí eu até chamo a professora Ramina aqui, se ela puder comentar, como é que a gente pode trabalhar esses gráficos junto com os alunos do ensino fundamental, né? Então, a gente também tem a questão das ciências. Pô, e a árvore? A árvore é um ecossistema, tem todo uma cadeia trófica ali. A árvore dá um fruto que pode ou não ser comestível para a gente, mas é para algum animal, para algum inseto. Se for um inseto, vai trazer um pássaro que vai fazer ninho ali. Então, tem toda essa dinâmica que a gente pode trabalhar, que é interdisciplinar, né? E eu até aproveito que a professora Cristiane também, que é de Educação Física, e pode estar fazendo parte dessa avaliação com... E aí, a nossa escola tem quadra? Como é que a gente pode trabalhar em algum lugar que não tem quadra? A gente não pode ter um lazer com o aluno, né? Pode passar, Ramiro. Eu trago os slides que eu sempre trago, né? Que é justamente isso, que a gente tem que ir do conhecimento de um dado até uma competência, né? Transformar um conhecimento, um dado na sabedoria. Então, um dado é o rio é poluído. A sabedoria seria o rio é poluído por causa das relações humanas e o que eu posso fazer para mudar isso? Tem toda uma... O aluno, até ele chegar nessa sabedoria, nessa competência, ele tem que passar por todo um caminho e que a gente vai guiando ele, a partir de recursos, de práticas, onde ele entenda, onde ele tem esse desenvolvimento crítico. Por favor, Ramina, próximo. Mais um. E, como sempre, o que é geografia estuda, né? O conhecimento geográfico nos ajuda a compreender porque as coisas estão onde estão, porque as coisas estão onde estão e como e porque estão espacialmente relacionadas às outras coisas. Como é que o rio está relacionado com a nossa vida? Será que eu estou poluindo o rio mesmo que indiretamente, porque a minha casa joga os seus dejetos direto no rio e não há um tratamento de esgoto? Será que eu, na minha escola, estou jogando lixo na frente da escola? Seja o lixinho de um copo de plástico ou uma garrafa, ou a minha família está jogando um saco de lixo na frente da escola, ao redor da escola? Eu estou desmatando? Eu estou depredando alguma coisa na escola? A qualidade do meu ambiente está diminuindo? Então, são algumas reflexões que a geografia traz a partir do raciocínio geográfico. Pode passar, Ramina. Pode passar, Ramina. E aí, trabalhar as categorias da geografia, as nossas categorias de análise, as nossas palavras-chave, conceitos-chave, espaço, tempo, espaço, lugar, território, paisagem, e como isso vai sendo criado, vai sendo construído na cabeça do nosso aluno do 6º ao 9º ano, porque são conhecimentos que vão evoluindo em termos de complexidade. Por favor, próximo. E aí eu vou passar agora, eu vou pedir que vocês tentem lembrar um pouquinho da fala da Anice, que foi logo no início da formação de hoje. A fala dela era justamente no sentido de que a gente tem, que ela, no caso, tinha a visão da escola e a visão da universidade. A visão da escola fazia ela pensar de forma escolar, onde, o meu aluno, eu tenho que dividir o quadro para o aluno entender. Eu tenho que sublinhar, eu tenho que dizer o que é importante para o aluno
porque não foi colocado ainda. Ele não tem essa noção crítica ainda. E na universidade, ela desenvolveu um pensamento de tem que estudar, tem que me atualizar, tenho que ver aquilo que está no momento, né? E pode passar, Ramina, por favor. Ramina? Ramina, você está aí? Obrigado. Desculpa, tá engatado. Engatou a imagem. Ah, tá. Então, a gente está próximo do fim, mas ainda não encerramos. Eu estou disponibilizando aqui no nosso chat um Google Forms, que é o quê? Ano passado, no nosso Frequência e Avaliação, a gente tinha espaço para perguntar o que vocês gostariam que trabalhasse no ano seguinte. No atual, não tem esse espaço. Então, eu estou pedindo que vocês preencham aquilo que vocês querem trabalhar no que vem. Quais os temas, quais os conceitos, algo que seja importante para vocês. Eu trago essa frase aqui, que é um clássico, né? Eu gosto muito dos clássicos. Ecologia sem luta de classes é jardinagem. Então, educação ambiental sem luta de classes também é jardinagem. A gente tem que entender o nosso espaço, a nossa localização, nosso espaço territorial e o nosso espaço enquanto membro da sociedade para evoluir. Então, essa é uma frase do Chico Mendes. Então, posição já se fala qual era o contexto dele, né? Ramina, pode passar, por favor. Aí eu peço, por favor, que vocês preencham essa frequência, porque vai ajudar no nosso percurso formativo do ano que vem, para sempre ser algo mais atual, algo que vocês queiram, algo que tenha a ver com a realidade de vocês. Ramina, tá tudo bem aí? Aí tá o Google Forms, mais um. Beleza, obrigado. Aí eu trago o seguinte, enquanto vocês estão preenchendo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a formação continuada. Pela LDB e pela lei de 12.056, a formação continuada dos professores é uma coisa que ela é amparada pela lei. É um direito de vocês. As formações que nós fazemos é um direito de vocês. A formação continuada, e também chamada formação continuada e capacitação de profissionais do magistério, pode utilizar de tecnologias remotas e à distância, como a gente está nesse momento, mas também pode ser presencial. E, de novo, é um direito de vocês. A gente faz o convite para vocês, a gente torce que vocês venham, a gente faz a ideia de que puxar assuntos que vocês acham pertinentes, com metodologias, com práticas que vocês conhecem, mas talvez vistas por um outro prisma, né? Para justamente isso. Pode passar, por favor, Ramina? E aí eu trago esse quadro, enquanto vocês estão espero que vocês estão preenchendo ali o que vocês querem para o ano que vem, em termos de conteúdo. Eu trago esse quadro aqui do Luiz Prada, que ele vai dizendo quais são os termos empregados na formação continuada. Ramina, você pode dar um Enter, por favor? E aí tem mais um. E aí tem dois conceitos que ele coloca aqui, que é formação continuada, que é basicamente essa educação no estilo formal que a gente tem aqui, essa conversa, esse diálogo, que eu queria que vocês falassem mais, mas tudo bem. E a formação permanente. A formação permanente é aquilo que a Anise estava falando na fala dela na live. O que é a formação permanente? É aquilo que você estuda sozinho, é a palestra que você vê, é o livro que você lê, é a conversa que você tem com um colega e vai construindo conhecimento. Pode passar, por favor? E existe a especialização. Pode passar? E aí, por causa disso, algumas pessoas estavam pedindo para que fosse comentado isso, porque vocês sempre falam, a gente quer especialização, a gente quer mestrado, a gente quer doutorado. Então, eu não sei quantos de vocês conhecem, mas a CEMED tem um projeto chamado Projeto Qualifica, que ele é um projeto que ajuda professores que estão fazendo mestrado ou doutorado para serem liberados de sala de aula. Então, se, por exemplo, você passou o seu mestrado na UFAM, na UFPA, na UFB,
alguma estadual, na PUC, por exemplo, você pode entrar com um processo para ser liberado. Eu não vou explicar o processo para vocês, porque não é da minha alçada, mas eu estou deixando aqui para vocês tanto o link do Instagram deles, como a página, está aqui à frente da página no site da CEMED, como também o link dela. Pode passar, Ramina, por favor. Mais um. E aí, enquanto vocês espero que vocês estejam preenchendo lá o formulário, e daqui a pouquinho a gente já libera a frequência de avaliação. Eu vou pedir que a Ramina passe esse vídeo, que é um videozinho que a professora Audrey me passou, que ela é responsável pelo Qualifica, para mostrar para aquele... Não, é para passar o vídeo, Ramina, não o de slide. Não tem um enter aí, não? Estou tentando, amigo. Ele não está indo, não? Acho que não está indo. Ai, não tá indo. Tudo bem. Quer compartilhar? Vou tentar então. Obrigado. Cadê? Era um vídeo simplesinho, não era muita coisa não, mas acho que eu vou colocar. Que é importante. Apareceu alguma coisa? Nossa, eu tô travando muito. Ainda não, professor. Ainda não, professor. Não apareceu. Quando aparecer, vocês me avisam, que aí eu clico aqui. Todos já conseguiram clicar no link que o professor colocou aqui no chat? Não, eu não consegui. Eu também não. Conseguiu clicar ou não respondeu? O que aconteceu? Para mim não apareceu nada. Agora apareceu a tela. O link fica no chat, tá, gente? Abre o chat nas mensagens e você seleciona o link, ok? Isso, Luana, atividade de encerramento. Aí logo mais eu libero o link de frequência e eu vou passar aqui o vídeo da professora Alda que ela me mandou. Vamos ver. Já vão liberar aqui, deixa eu ver lá na mensagem. Ué. Aí eu vou deixar aqui as redes deles, tá? Então, assim, eu também comentei da última vez que estava aberto o PAFOL. O PAFOL já se encerrou, mas fiquem de olho, né? Eles sempre postam as coisas relativas ao Qualifica, que é o PAFOL, que são os editais. Eles até mesmo publicam editais da UFAM, da UEA, quando estão abertos. Então, é importante, caso vocês queiram seguir nesse caminho, aqui está um projeto que pode ser interessante. Eu vou estar encerrando a fala de hoje com a frase, um artigo da Helena Calai, que é essa senhorinha aqui, também da área da geografia escolar, muito simpática, uma boa pessoa, e aí eu estava lendo esse artigo dela, que ela traz essa conversa que ela mesma fez a partir da leitura dela do Milton Santos e do Paulo Freire. E aí, cadê? E aí eu trago aqui os nossos dois pensadores, né? O Milton fala: a história não se escreve fora do espaço, e não há sociedade espacial. O espaço, ele mesmo, é social. E aí ela traz uma frase do Paulo Freire, que é:
há uma pedagogia indiscutível na materialidade do espaço. E ela traz uma resposta do Milton Santos, que é por isso que hoje, seja qual for a escala, o território constitui o melhor revelador de situações, não apenas conjunturais, mas estruturais e de crise. Trago esse diálogo que ela criou dos dois, justamente para mostrar o quanto que a gente precisa entender o nosso espaço para que o aluno consiga também entender o espaço a nível local e global, né? O Paulo Freire sempre trabalha muito essa questão da conscientização a partir da própria realidade. Então, se a gente entende a nossa realidade, a gente fica consciente sobre ela. Então, é esse momento. Eu vou pedir para a professora Ramila também, se possível, liberar agora a nossa frequência de avaliação. E aí eu vou, enquanto eu dou alguns avisos. Não, professor Jovem, eu coloquei aqui, é um documento assim, só para a gente saber o que vocês querem trabalhar para o ano que vem. Tá bom? Mas agora eu vou pedir para a professora Ramila colocar a frequência de avaliação, por favor. E aí eu vou começar com vocês umas coisinhas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela participação na formação, né? Hoje batemos, acho que 96, 97. Espero que a formação, de alguma forma, esteja sendo proveitosa para vocês. Essa é a nossa última formação online, a nossa formação 5. E eu vou parar aqui a gravação um momentinho.